Obrigada, pessoal. Deus abençoe vocês, viu? Acabamos de apresentar O Amor Vencerá. O melhor da música católica você confere todos os dias na programação da América. A qualquer hora você ouve o hit que toca o seu coração. Lançamentos. Que a felicidade está. E músicas que marcam época. Muito obrigado, meu Senhor. Fique ligado na AM 1410 e acompanhe também pelo america.cançãonova.com ou pelo aplicativo Rádio América para iPhone e Android. A Bíblia no meu dia a dia. O Senhor Jonas da Bíblia apresenta um excelente método capaz de nos fazer vencedores nessa tarefa. É um livro de receitas para todos aqueles que desejam o conhecimento da Palavra de Deus e um encontro verdadeiro com o Senhor. Adquira já o seu na loja Canção Nova de São Paulo, Rua São Bento, número 43, no centro. Ou ligue 3587-3140. Produtos Canção Nova. Presentes que transformam vidas. Canção Nova, abraça São Paulo. Abraça São Paulo. Vem aí o segundo Kairos, 15 de junho. 15 de junho. Prepare-se. Olá, quero convidar você para peregrinarmos juntos para a Terra Santa, conhecer os passos de Jesus. Eu sou o Padre Toninho da comunidade Canção Nova e quero convidá-lo para esta peregrinação. Saída 4 de novembro. Você pode ligar para mais informações para o telefone 0, código da operadora 12 3186 2055. 3186 2055. Aqui na América, notícias da última hora. Você confere de hora em hora os principais fatos do dia em São Paulo, no Brasil e no mundo. Rádio América. Notícias da última hora. Agilidade e credibilidade com a marca da Rádio América. Rádio América. América. 11h58. Orar significa pensar em Jesus com amor. A oração é a atenção da alma que se concentra em Jesus. Jesus quer realizar essa grande revolução na nossa vida. Quanto mais uma pessoa o ama, tanto melhor ela ora. Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que as famílias de hoje ensinem seus filhos a se encontrar com Cristo ainda dentro de casa. Canção Nova com a igreja, celebrando a família. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Nós estamos aqui falando diretamente de São Paulo, mas para a região não só do Grande São Paulo, como do Brasil e em Brasil, né? Nós estamos sempre conectados e recebendo ligações e participações de fora do Brasil, desses brasileiros que ficam tão saudosos, né, da sua língua materna, da sua língua natal, e acabam acessando, então,
pelo computador. Graças a Deus nós temos assim esse avanço de tecnologia. Algumas pessoas usam o seu telefone, né? Acabam baixando aplicativos e assim conseguem participar. Mas eu decidi fazer o de hoje convidando uma queridíssima amiga. Aliás, nós somos nutricionistas, mas nós nos conhecemos não como nutricionistas, nós nos conhecemos como frequentadoras do Santuário Nossa Senhora dos Prazeres em Itapecerica da Serra, aonde ela frequentava e aonde eu e o Dr. Roque éramos ministros da Eucaristia, né? E nós nos conhecemos lá e depois nós ficamos sabendo que ela era nutricionista. Eu também acabei por essa via. A Aninha chegou, né, Aninha? Sim, estou aqui. Na verdade, estamos, né? Eu e a doutora Lenita. Você contando, né, de como que eu conheci. Nós fomos primeiro e depois sermos colegas de profissão. Mas olha, eu pedi justamente para a Lenita, que é essa queridíssima, né, colega e amiga de fé, que ela participasse do programa Mais Saúde, porque ela é docente de cursos da BP e ela dá também aula sobre esse tema, que é para nós falarmos sobre as famosas panelas, né, Aninha? Quantas perguntas as meninas não nos fazem. Então, a Lenita, combinamos hoje, estamos aqui com ela, que se disponibilizou para nós. Deixa eu apresentar para vocês a doutora Lenita. É a doutora Lenita Salgado, que é pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional pela VIP. Também ela é pós-graduada em Administração do Serviço de Nutrição e Dietética pela Faculdade de Ciências da Saúde São Camilo. Ela é docente, como eu já disse, dos cursos de extensão e de pós-graduação da VIP. Ela é membro do Instituto de Medicina Funcional. E ela atende consultório particular. Agora, a Lenita precisa me ensinar como é fazer que nem Padre Pio, né? Que Padre Pio conseguia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Porque, Ana, ela atende em São Paulo, Itapecerica da Serra, Alphaville, São Lourenço da Serra, Piracicaba, Rio Claro e Urupês. Gente, Ave Maria. Lenita, bem-vinda, minha querida. Lenita, tá no ar? Alô? Oi, querida. Olá, doutora Gisela. Boa tarde, tudo bem? Eu bem, estava falando com as nossas ouvintes e os nossos ouvintes, Lenita, como você consegue estar em tantos lugares ao mesmo tempo? Que mágica é essa? Porque quando eu leio o currículo, eu falo, Deus, eu não daria conta. Então, eu estava falando que você tem história particular também em todas essas cidades, e eu sei que a Lenita todo final de semana viaja para dar aula. Você esteve aonde a última vez? A última vez eu estive em Natal, né? Não este final de semana, porque foi feriado. Rural de Natal. Vocês me ouvem bem? Sim. Eu estou te ouvindo maravilhosamente bem, acho que os ouvintes também, né, Ana? Sim, estão sim. Tá bom. Eu estou ouvindo muito baixinho, mas eu consigo entendê-lo. Se eu puder ter um pouquinho mais de som, seria mais interessante, por favor. Pois não. Lenita, então o seguinte, eu gostaria que neste primeiro bloco você falasse, descrevesse de um modo bem geral todos os tipos de panelas, as que você costuma aconselhar, as que seriam melhores nos lugares das outras, por quê? E nós vamos convidar os nossos ouvintes, a Ana já vai falar com eles, para que participem fazendo perguntas, mas Aninha, eu gostaria que nesse primeiro bloco a doutora Lenita pudesse falar, e no segundo bloco, porque ela está por telefone, nós pudéssemos, então, estar respondendo as perguntas. Pode fazer assim? Podemos sim. Então, quero já convidar o pessoal que gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Lenita hoje, com este tema maravilhoso, falando aí sobre as panelas, seus benefícios, onde, quando, como usar. Você pode enviar suas perguntinhas nessa primeira parte, porém, na primeira parte do programa, porém, as suas perguntas só serão respondidas e contempladas na segunda parte do programa, tá bem? Então você pode ligar no nosso telefone 0 operadora
11 2039 1410. Esse é o nosso telefone para você ligar, participar, deixar aqui a sua participação com a Osana, nossa querida telefonista. Você também pode participar conosco através do e-mail. É só enviar para nós através do e-mail maisaude@cançãonova.com. Você pode enviar a sua participação, a sua perguntinha, a sua curiosidade nesse primeiro período, na primeira parte do programa. Porém, só serão respondidas as questões na segunda parte, tá certo? Combinado assim? Tô aguardando então a sua participação, sua perguntinha, sua curiosidade aqui no programa Mais Saúde. Bom, ok, então. Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço imensamente, né, por estar aqui com vocês e ao vivo, né? Isso é muito, muito importante, muito bom, porque assim nós podemos esclarecer todas as dúvidas que os ouvintes têm. E, doutora Gisela, o segredo de conseguir atender em vários lugares é o amor que eu tenho pela nossa profissão, né? E que eu tenho certeza que você também tem, por todo esse trabalho que você faz, levando a saúde para um número enorme de pessoas, né? Talvez você não tenha noção do quanto, né, o seu programa ajude todas as pessoas desse Brasil e esse mundo afora, né? Então, agradeço muito, fico muito feliz de poder participar. Então, vamos falar um pouquinho sobre as panelas, né? Eu começo falando que o que mais, assim, eu pego no consultório, no dia a dia, né? O que mais as pessoas têm dúvida seria: qual é o tipo de panela ideal? Qual seria, né, a panela melhor para se preparar o alimento e tudo mais? Bom, como em tudo, nós temos as vantagens e as desvantagens. Então, eu começo falando sobre a panela de alumínio, que é a panela mais comum, que, né, enfim, que a maioria das pessoas utilizam no dia a dia ali nas suas cozinhas. Então, assim, qual seria a vantagem de uma panela de alumínio? É uma panela leve, é uma panela fácil de se guardar, é fácil, né, a manipulação com ela, a higiene dela também seria, né, fácil. O preço também é um preço, vamos dizer assim, razoavelmente, né? Não é uma panela cara, mas ela tem uma série de desvantagens, né? E quando nós pensamos, então, em termos de saúde, a principal desvantagem é a liberação do alumínio para o alimento. O que acontece? O alumínio, ele é um metal tóxico e ele pode ficar no nosso organismo se nós não conseguirmos, né, eliminar através da urina, através das fezes. Ele é uma substância tóxica. E isso pode ficar armazenado em vários locais do nosso organismo. Por exemplo, ele pode ficar no tecido gorduroso, né, no nosso tecido adiposo, isso pode aumentar a obesidade, ele pode afetar o nosso sistema nervoso central, trazendo uma série de desequilíbrios. Então, assim, o que nós recomendamos quando se utiliza a panela de alumínio, primeira coisa que nós temos que ter em mente, não podemos usar essas escovas de aço, né? Todas essas coisas assim que vão permitir a lixiviação, essa retirada do alumínio. Então, nós temos que, na limpeza dessa panela, o ideal é que se tem ali resíduos de alimentos, né, que tem uma grande aderência desses resíduos, é que fique de molho em água, mas que não se raspe com faca, com uma colher, porque aí nós estaríamos, então, lixiviando o alumínio da panela e isso poderá ir para o alimento. Uma outra coisa que é muito interessante também, que vários estudos mostram, é que esse alumínio, ele passa para o alimento, principalmente se o alimento for gorduroso, ou seja, né, por exemplo, preparar uma carne de panela. Então, numa panela de alumínio, nós vamos ter uma maior passagem desse alumínio, uma maior eliminação aderindo ao alimento. E também alimentos ácidos, como, por exemplo, o molho de tomate. Então, o molho à bolonhesa não é interessante que ele seja preparado numa panela de alumínio. Além disso, né, além do alumínio também, depois abro aí para as perguntas, tá? Mas além do alumínio, nós temos a panela de ferro, que também é muito utilizada.
A panela de ferro, ela tem um importante papel até na prevenção de anemia, porque nós vamos ter a liberação do ferro pro alimento, e aí nós sabemos que o ferro, ele tem uma melhor absorção no nosso organismo, principalmente quando nós trabalhamos, por exemplo, com a vitamina C, com ácido ascórbico. Então, por exemplo, um alimento, o próprio molho de tomate, que o tomate tem a vitamina C, ele favorece a maior biodisponibilidade, ou seja, a maior absorção desse ferro no nosso organismo. Então, a panela de ferro, ela tem algumas vantagens, né? Por exemplo, seria em função dessa questão da anemia. Também a durabilidade, o preço também não é tão alto e existe também uma facilidade na limpeza. Porém, a desvantagem da panela de ferro já é o armazenamento. Nós temos que ter muito cuidado para armazenar uma panela de ferro. Por quê? Porque ela se oxida, né? Ou seja, ela enferruja. Então, uma panela de ferro, ela tem que ser guardada, untada. E isso, untada com o quê? Com óleo. Então, imagina, né? Isso é muito complicado, a gente guardar uma panela no armário untada com óleo, né? Isso aí propicia, então, toda uma sujeira nesse armário e tudo mais. Então, isso não é uma das desvantagens da panela de ferro. Além disso, o peso, ela é uma panela bem pesada e também nessa panela ela vai interferir na cor dos alimentos. Então, por exemplo, quando nós preparamos uma sopa, um cozido, por exemplo, né? Então, todos os alimentos, eles acabam ficando com uma cor acinzentada, desculpem, isso não é interessante. Principalmente porque o ser humano, nós comemos com os olhos, né? Isso é uma coisa muito interessante, a aparência desse prato, um prato colorido, né? Isso é uma coisa bem interessante. Então, por exemplo, se eu coloco uma cenoura, né, uma batata, por exemplo, uma mandioca, ela vai fica tudo isso com uma cor meio acinzentada. Isso não seria interessante. Uma outra panela também que nós utilizamos bastante é a panela antiaderente. Aqui nós temos que ter assim bastante atenção pelo seguinte: nós temos dois tipos de panela quando nós pensamos em panelas antiaderentes. Nós temos dois tipos de material. Um material é o Teflon, né, que é o Tefal, que as pessoas normalmente falam, né, seria o Teflon. O Teflon, ele é um polímero denominado politetrafluoretileno, que esse seria, vamos dizer assim, o Tefal do bem, vamos dizer, né? Que ele é da marca registrado pela DuPont, e esse seria realmente, né, o revestimento verdadeiro, que seria o Teflon. Ele realmente é inerte, né? Ele é de baixa toxicidade, e nós vamos ter, então, toda aquela questão de poder fazer uma preparação com baixa aderência. Então, por exemplo, numa panqueca, né, nós, claro que como nutricionistas, nós não recomendamos frituras, não é interessante, né, uma preparação à base de frituras. Por outro lado, né, muito interessante, por exemplo, nós recomendarmos o consumo de ovos, e a primeira pergunta que um paciente faz para nós é: eu posso consumir ovos fritos? Eu sempre digo, pode, mas vamos mudar esse frito para um grelhado, né? Então seria aquela preparação, então numa frigideira de Teflon verdadeiro, Teflon do bem, né, que a gente diria, e onde nós colocamos um pouquinho, né, pingamos um pouquinho de azeite e nós colocamos esse ovo. Então, nesse tipo de frigideira, vamos dizer assim, ou de panela, nós teremos, assim, essa baixa aderência, né? E aí, num produto, realmente, num vasilhame, numa panela, realmente com pouquíssima baixa toxicidade. Nós chamamos, né, de uma panela atóxica. Agora, o que me preocupa é que nós tínhamos no mercado, e aí, assim, eu não sei até quanto nós poderemos ainda ter esse tipo de produto, que nós chamamos de antiaderente, mas é um revestimento à base de ácido perfluorooctanoico. Esse ácido perfluorooctanoico, ele é extremamente tóxico para o nosso organismo. Ele fica no meio ambiente, ele polui água, o lençol freático, ele polui
a terra, as plantações, né? E no alimento também, nós temos vários estudos mostrando que ele tem um efeito obesogênico. O que seria isso, né? Ele propicia, ele favorece o aparecimento de obesidade, de sobrepeso nas pessoas. Claro que além do seu efeito carcinogênico, ou seja, né, cancerígeno também. Então, quando nós pensamos numa panela antiaderente, nós temos que tomar um pouco de cuidado se realmente é teflon, ou se é uma panela, né, o teflon do bem, que nós chamamos, né, que seria desse politetrafluoretileno, ou se seria, então, desse revestimento à base de ácido perfluorooctanóico, que nós chamamos, então, do antiaderente, ou, enfim, teflon do mal. Ok? Uma outra panela também que nós temos seria a panela de vidro, que seria uma opção assim bastante interessante. Só que essa panela de vidro, o que nós temos que ter um pouquinho de precaução é no momento do preparo. Por quê? Porque nós vamos... esse tipo de vasilhame exige uma habilidade para o preparo, para não queimar o alimento. Então, é aquela panela que vamos imaginar que estivéssemos preparando um arroz. É uma panela que essa preparação, se nós deixarmos secar o arroz, esse arroz ele tem uma grande chance de queimar. Então, a chance de queimar o alimento é muito grande numa panela de vidro. Então, na verdade, eu acabo recomendando a panela de vidro para preparações assim, como um feijão, um molho de tomate, seria líquidos, né? Ferver uma água, isso seria bem interessante. Mas ela tem várias vantagens, né? Totalmente atóxico, o vidro é interessante, né, ser utilizado. Tem a questão também da beleza dessa panela, porque nós olhamos o alimento sendo preparado, isso é bastante interessante. A desvantagem, então, como eu falei, seria essa questão, né, que requer habilidade no preparo para não queimar os alimentos e também o preço dela, que pode ser um pouquinho elevado também, não é tão barata como uma panela de alumínio. E o peso e a fragilidade. Então, é uma panela pesada e é uma panela também frágil, né? Uma outra panela que nós utilizamos bastante, né, e que aí realmente é o que eu acabo recomendando, mas vejam bem, não é aquilo que eu sempre falo para o meu paciente, não é saindo de um dia para o outro, vamos trocar todas as nossas panelas, não, pela questão do custo, seria a panela de inox. A panela de inox realmente, ela é uma panela assim, extremamente atóxica, é uma panela onde nós temos ali a liga, né, desse inox com ferro, cromo e níquel. Então, embora o níquel seja um metal tóxico, mas eu já volto a falar um pouquinho dele, mas é muito interessante porque é uma panela que nunca nós teremos por exemplo, quando nós ciscamos essa panela, por exemplo, agredimos com algum talher tal, o cromo ele em contato com o ar, ele forma uma camada que ele é essa camada fina e visível que vai permitir uma regeneração dessa panela. Então, nós não vemos essa camada, mas isso permite a regeneração da panela. Por isso que a gente sempre olha as panelas de inox e elas nunca estão riscadas. Isso é muito interessante. Mas o mais importante é quando eu penso nessa contaminação microbiológica da panela, porque eu não vou ter riscos, eu não tenho fissuras, ali nunca vai aderir alimentos. Então, a panela de inox, ela é muito interessante nesse aspecto também. Por ser um material totalmente atóxico, isso seria muito interessante quando nós pensamos na saúde, né, do ser humano. Agora, algumas desvantagens, por exemplo, né, ela tem um preço um pouquinho mais caro, claro, quando nós comparamos com uma panela de alumínio. Mas é aquilo que eu sempre falo para os meus pacientes, de repente, o quanto não vale a pena nós investirmos, né, num utensílio de cozinha mais saudável e o quanto isso vai refletir, por exemplo, numa economia, num medicamento, né, enfim, numa doença.
E o que é interessante também nós entendermos sobre a panela de inox é assim, ela requer um tratamento de cura. Então, o que seria essa cura? Como eu falei para vocês, ela é formada, esse aço inox é com ferro, mais cromo e mais níquel. E o níquel também é um metal tóxico que não é interessante para o nosso organismo, ele pode trazer doenças. Então, o que é interessante? Na primeira vez, né? Então, vamos supor, nós compramos uma panela de inox, ou seja, uma panela de pressão, ou uma caneca de pressão, uma caneca de inox. Enfim, quando nós vamos utilizar esse utensílio pela primeira vez, então é interessante fazer esse processo de cura. O que seria o processo de cura? Nós colocamos, enchemos essa panela com água, levamos ao fogo, deixamos ferver e desprezamos essa água. Isso repetimos por 3 vezes e isso faz com que nós, já dessa primeira vez, né, nessas 3 fervuras, nós eliminamos o níquel. Então isso é bem interessante e aí ela se torna realmente uma panela completamente, né, atóxica. Seria bem interessante. Depois nós temos também as panelas de cerâmicas. As panelas de cerâmicas são muito interessantes. Por exemplo, nós temos várias panelas importadas, né? Que, claro, tem a desvantagem, o preço é realmente muito alto, mas elas são bem interessantes porque elas são atóxicas. E a forma também, por exemplo, uma preparação, quando nós fazemos legumes cozidos, um risoto, por exemplo, nessa panela, o preparo desse alimento, ele fica de uma maneira mais saborosa, porque nós temos uma distribuição de todo o calor nesse utensílio. E a cerâmica, de modo em geral, seria algo bem interessante, ok? Bom, nós temos mais panelas aí que a gente poderia estar falando, mas eu gostaria então de deixar aí as perguntas para vocês, né? E que a gente possa aí contribuir cada dia mais aí para a manutenção da saúde de todos e que, né, através desse programa hoje com esse assunto sobre as panelas, a gente consiga esclarecer bastante as dúvidas dos nossos ouvintes, ok? Isso mesmo. Doutora Lenita, nós temos muitas participações, pessoal aqui enviando as perguntinhas para no segundo bloco serem contempladas e respondidas carinhosamente pela senhora. Agora a gente vai precisar ir para o nosso intervalo, mas antes quero mandar um abraço aqui, pessoal, que ligou, deixou aqui a sua participação, o Cláudio do Jardim Elizabeth, também a Patrícia da Vila Maria Helena, ela que é de Petrópolis, também a Ângela, ela que é de Osasco, São Paulo, tem também aqui a Neiva de Campinas, tem também aqui uma participação de Curitiba, é Ancângelo, eu acho que é isso, de Curitiba participando com a gente, tem aqui um pessoal também aqui de São Paulo, a Aldenita, a Carmen, a Cláudia, a Doris, também a Elza, a Eunice, a Fátima, a Fatinha, o Jesuína, a Juliana, a Maria Iduína, a Marlene, a Nair e também a Regina participando conosco. Na minha vida, altos e baixos, choro e sorriso, drama e piada, festa e velório, suor e banho de rio. E a vida prosseguindo, subida e descida, faz parte da vida, assim é a vida, subida e descida. Depressão é uma doença que judia muito da pessoa. Depressão maltrata a gente, isso não é coisa boa. Depressão só panela, depressão só panela, depressão panela, panela, panela. Depressão na depressão com oração, depressão só a descida pra embalar a subida que vem em seguida. Na minha vida, altos e baixos, choro e sorriso, drama e piada, festa e velório, suor e banho de rio. E a vida
vida prosseguiu. Subida, descida, faz parte da vida. Assim é a vida, e a vida prosseguiu. Estamos apresentando Mais Saúde. Você confere agora para ver a vida acontecer. Dicas para um novo estilo de vida com Ricardo Sá. Se a gente não amadurece, a gente não é colhido e usado pela graça de Deus para alimentar nossos irmãos na fé, aqueles que estão numa caminhada que seja diferente da minha caminhada, que vão me ver enfrentando um sofrimento que ele pode ser uma situação, pode ser uma pessoa, e vão me ver vivendo de um modo cristão, e de repente você vai encontrar cristãos do naipe, da força, das pessoas que estão descritas aqui nos Atos dos Apóstolos, ainda hoje, que enfrentam seus sofrimentos e são melhores. Que frase linda do nosso querido e saudoso Dom Helder Câmara, que ele disse o seguinte: todos nós temos que aprender a engolir amargo e cuspir doce. Você ouviu Pra Ver a Vida Acontecer com Ricardo Sá. A Rádio América leva diariamente até você uma programação que preenche a sua vida. A cada mês temos novidades em nossos programas. Só não tem sentido nenhum sem a sua participação, sem a tua presença. Com a interatividade que pode surpreender você. O ganhador é do Jardim das Palmas, na cidade de São Paulo. Fique ligado na AM 1410. E se alguém perguntar que rádio você ouve... Eu escuto a Rádio América. Venha participar da Santa Missa na Canção Nova, todas as segundas-feiras às 7h30 da noite, presidida pelo Padre Adriano Zandoná, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próxima à estação São Joaquim do metrô. Deixe o amor de Cristo restaurar a sua vida. Todas as segundas-feiras, missa às 7h30 da noite com Padre Adriano Zandoná. Informações 3382-9800 sãopaulo.cançãonova.com. Que o Senhor te abençoe e te guarde todos os dias de tua vida. Rádio América, com você em todos os momentos. O programa Mais Médicos do Governo Federal atingiu uma grande meta. Em 8 meses, atendeu 100% da demanda apresentada pelos municípios, beneficiando mais de 48 milhões de brasileiros. E São Paulo faz parte dessa conquista. Só aqui já são 2.241 médicos, atendendo 362 municípios. Eles estão chegando aos lugares mais distantes, aos bairros mais pobres. Confira se sua cidade está participando do programa. Acesse maismedicos.saude.gov.br ou ligue 136. Ministério da Saúde, Governo Federal. A qualquer hora, aqui na América, um instante de reflexão sobre a fé com o Monsenhor Jonas Abib. Minuto com o Monsenhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique ligado. América. 12h29. A família é chamada de igreja doméstica não só porque ali existem pessoas que frequentam a igreja, mas porque a igreja doméstica é aquela na qual os pais cumprem com a principal missão que eles têm, a de ajudar seus filhos a serem homens e mulheres de fé. Porque a bênção do pai e da mãe é importante. Não é uma bênção vazia, apenas um costume social. Canção Nova com a igreja, celebrando a família. América. Uma canção nova em sua vida. Estamos apresentando Mais Saúde. E hoje o programa Mais Saúde, né, recebendo uma convidada que é muito querida, muito especial, uma colega minha, nutricionista, minha irmã de fé também, né, doutora Lene Salgado, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional. Ela também tem pós-graduação em Administração do Serviço de Nutrição e Dietética. Ela é do CID, dos cursos de pós-graduação e extensão da VP. Ela também é membro do Instituto de Medicina Funcional nos Estados Unidos e atende um consultório particular aqui em São Paulo, Tapicerica da Serra, Alphaville,
São Lourenço da Terra, Piracicaba, Rio Claro e Ouro Preto. Realmente tem 30 anos de experiência nessa área, né, também em refeições coletivas, área hospitalar, e é uma apaixonada por nutrição, como ela mesmo disse. Mas eu quero sim que a Aninha conte todas as perguntas, e Lenita, você já vai respondendo, que depois eu faço meus comentários, tá, Aninha? Manda ver. Vamos lá, então. Tem a participação aqui da Ancangelo, de Cuiabá. Ela é do bairro Santa Isabel. Ela diz assim, ela está participando conosco também. Tem aqui a Neiva, ela que é de Campinas. Ela quer saber se a frigideira de Tefal, quando está com o revestimento danificado, se tem perigo para a saúde. Está gostando do programa, está acompanhando na sintonia. Olha, que coisa boa. Um abraço a todas elas, ok? Que estão acompanhando, né? Todos os ouvintes. Então, olha, toda vez que nós temos alguma danificação nesse revestimento do Tefal, não podemos mais utilizar essa panela ou essa frigideira, esse utensílio, ok? Por quê? Porque quando, né, esse arranhão, enfim, essa fissura, ela vai permitir a adesão de resíduos de alimentos ali. Então, isso não é interessante em termos de microbiologicamente falando, ou seja, em termos de contaminação de alimentos. Então, ali podem ficar resíduos de alimentos, e mesmo que a gente lave, a gente não consegue eliminar totalmente, e aí nós teremos essa contaminação microbiológica. E também, se ainda nós tivermos, né, vamos dizer assim, o azar de não ser uma panela o teflon do mal, aí será muito mais prejudicial. Por quê? Porque esse ácido perfluorooctanóico, ele poderá passar para os alimentos e aí, né, ter todo o comprometimento, como eu disse, em termos de aumento de peso, câncer e tudo mais, ok? Mas então, olha, uma coisa bem interessante que a doutora Lenita até falou no primeiro bloco, e eu quis deixar que a doutora Lenita passasse todo o conteúdo dela. Gente, primeira coisa, existe Teflon do bem? Existe. Ele é uma marca registrada, chamada Dupont, uma empresa francesa, e esse registro, até estava conversando com a Lenita antes do programa, data de 1938. Agora, o que acontece? Ah, mas é cara a panela, a frigideira, etc e tal. Gente, não tem mistério. Cuidado com aquilo que é muito barato. A gente acaba, não gastando dinheiro na compra de um utensílio, às vezes uma frigideira que seja, porque realmente frigideira, eu acho que a gente tem que ter uma, assim, nesse sentido, porque facilita muito a vida, ajuda muito a não comer frituras, etc e tal, mas cuidado, não adianta ficar comprando a mais barata. Ah, mas ela também é revestida, mas cuidado, que revestimento é esse? Então, primeira coisa é tomar cuidado com esse revestimento, e qualquer uma das duas, nós temos o problema de que riscou, tem que descartar. Por isso que ela tem que ser muito bem cuidada. E eu aqui em casa, Lenita, não sei na sua, mas aqui nós temos algumas panelas que só eu mexo. É que homem não tem ciúme de carro, eu morro de ciúme das minhas panelas. Aninha, o que mais nós temos de pergunta para a doutora Lenita? Tem aqui a participação da Patrícia, ela que é de Petrópolis. Ela diz assim: gostaria de saber qual é a maneira certa de higienizar as panelas de ferro, e se é verdade que temos que conservar a limpeza delas com brasa de carvão. Um abraço para as doutoras, a doutora Gisela e a doutora Lenita, e um abraço para a Aninha. Obrigada, viu, Patrícia? Um abraço para você. Olha, então, a melhor maneira, né, de higienizar seria, olha, sempre eu peço que não use nada, nenhuma esponja, nada de aço que seja abrasivo. Isso não é interessante, ok? Então, se tem resíduo de alimento, o melhor é deixar de molho em água até que esse resíduo se desprenda. De preferência com detergente mais neutro possível, né? Hoje nós já temos no mercado os detergentes atóxicos, que são bem interessantes também. E assim, minha maior preocupação com a panela de ferro é o armazenamento.
Então, essa panela de ferro, ela deve ser untada, né? Toda untada com óleo. Por quê? Para que ela não enferruje. Porque essa ferrugem, essa oxidação que se forma nessa panela é muito prejudicial para o nosso organismo. Será que seria isso? Com certeza deve ter sido. Agora, Lenita, você sabe uma coisa muito interessante? A minha panela de ferro, depois que eu lavo, eu seco no fogo. E quando eu aceno, ela não enferruja. É uma técnica que eu uso há muitos anos e bem interessante, que talvez possa servir também para as nossas ouvintes. E tem uma coisa que o professor Enio, nosso querido, né, professor Enio Alves da Silva Júnior, né, ele sempre nos recomenda que não usemos aquele sabão em pedra para limpar panelas, porque a gente pode fazer um filme em volta do revestimento interno que depois acaba indo para o alimento. Mas essa foi só uma entradinha que eu fiz, Lenita, que eu não sei se você também tem esse hábito de secar a panela no fogo, mas comigo dá super certo. E Aninha, temos mais perguntas que eu sei, né? Temos sim, tem a participação aqui do Cláudio, ele que é do Jardim Elizabeth. Ele quer saber se a panela de inox com tripla camada é recomendada para o cozimento e quais os benefícios de cozinhar em uma panela de barro ou no forno a lenha. Um abraço, Cláudio. Obrigada. Bom, então vamos recapitular aí. Olha, primeiro, realmente, isso que a doutora Gisela colocou da panela de ferro é muito importante mesmo, aquecer, realmente secar no fogo. Isso é muito importante, tá? Eu só peço assim para que as pessoas realmente fiquem atentas se não oxidou, ou seja, se não formou aquela ferrugem. Tá bom? Porque muitas vezes não se utiliza com muita frequência essa panela, deixa ela guardada e aí essa panela pode estar enferrujada. Mas, doutora Gisela, concordo plenamente e também sempre peço para que não utilize o sabão em pedra. O ideal é o sabão líquido realmente, né? Bom, quanto à panela de inox, né, de fundo triplo, realmente ela é maravilhosa. Ela não temos nenhuma contraindicação, muito pelo contrário, é uma panela que eu considero uma panela ideal para preparo de alimento, não teríamos nenhuma contraindicação, né? A panela de barro, eu fico, a minha preocupação com a panela de barro é que nós temos a facilidade de adesão de resíduos de alimentos. Então é uma panela porosa e aí nós poderemos ter a contaminação microbiológica dos alimentos, né? Então ali essa não seria interessante. E me perdoem, mas qual que é a outra pergunta, Ana Paula, sobre o forno? Qual que seria o forno? Ele colocou aqui, ou melhor, foi a pergunta do Cláudio. Ele perguntou sobre a panela inox com tripla camada e se é recomendada para o cozimento. E a segunda pergunta é quais os benefícios de cozinhar na panela de barro e no forno a lenha. Então, olha, o forno a lenha não teria, né, nenhum problema, assim, salvo a minha grande preocupação que eu tenho é fumaça, ok? Toda vez que nós temos a formação de fumaça, seja numa churrasqueira, né, seja se for realmente aquele forno onde essa fumaça não tem contato com o alimento, não teríamos nenhum prejuízo à saúde, tá? O problema é a fumaça no alimento, assim como numa churrasqueira, né? Alguma coisa que entraria fumaça no alimento, porque aí essa fumaça, nós teríamos ali substâncias extremamente tóxicas e cancerígenas que passariam para o alimento. Essa seria a desvantagem do forno a lenha, ok? Ok. Pois é, então vocês reparem que a doutora Lenita entrou aqui num pequeno detalhe, que eu acho que nós estamos falando de panelas, mas isso significa falar de panelas, falar de cocção de alimentos. Gente, olha que interessante, quer dizer, a fumaça, se você está, por exemplo, né, com uma panela com tampa, né,
tudo bem, a panela com tampa, não está tendo contato com a fumaça, apenas o calor. Mas vocês imaginem aquele churrasquinho, e sabe o que me deixa mais preocupada, Lenita? Que antigamente esse churrasquinho era só no final de semana, por exemplo, um domingo. Agora, você vai em qualquer quilo, está todo mundo comendo um grelhado que teve contato com fumaça, não é verdade? Muita preocupação, doutora Gisela, com tudo que tem a fumaça, né? Então, além desse churrasco, realmente, hoje nós temos assim, eu brinco que antigamente tudo acabava em pizza, né? Hoje acaba tudo acaba em churrasco, né? Eu sempre costumo brincar e falar isso para meus pacientes. É claro, né, que a gente sabe que é uma cultura, né, que é uma coisa que reúne a família, é gostoso, né, existe toda uma questão social do churrasco, mas eu me preocupo muito com a frequência em que se consome esse tipo de preparação. Mas, além disso, que eu tenho uma grande preocupação são com os alimentos defumados também. Então, quando nós pegamos no mercado, inclusive nós temos produtos defumados light. E isso é muito prejudicial para o nosso organismo, né? Então, quando nós temos, por exemplo, um peito de peru defumado, um salame defumado, uma mortadela defumada, nós temos que ter muita atenção, porque se esse produto foi feito numa defumação, a defumação é com fumaça, né? Nós teremos ali produtos extremamente tóxicos que nós classificamos como hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, por exemplo, benzopireno, que é uma substância muito prejudicial ao organismo, levando, por exemplo, ao aparecimento de câncer, né? Isso seria muito ruim para o nosso organismo. Então, podemos comer um churrasquinho? Sim, mas olha, que não seja tão frequente. Mas o que é mais interessante é assim, nós poderemos, eu ministro aula sobre toxinas, então eu brinco, as pessoas falam, você só vê toxinas na sua frente. Realmente, eu acho que eu acabo tendo um olhar mais crítico, né, uma visão mais voltada à questão das toxinas, mas é aquilo que eu sempre falo para o meu paciente no consultório. Nós não estaremos longe das toxinas, mas nós precisamos consumir, é muito importante. Isso é claro. Nós ficaremos longe das toxinas? Nunca, né? Nem se nós moraríamos numa bolha, e eu brinco, numa bolha de vidro, porque o plástico também é tóxico, né? Não poderia ser numa bolha de plástico, teria que ser numa bolha de vidro. Ou seja, seria impossível isso. Mas o que é interessante? Nosso organismo tem mecanismos para eliminar toxinas, desde que se ele estiver nutrido. Então, por exemplo, qual é a dica que eu dou, né? Se essa pessoa vai consumir um churrasco, que ela consuma uma salada, por exemplo, uma salada com rúcula, uma salada com couve, uma salada com agrião, porque nesses alimentos nós temos compostos, um vinagrete, por exemplo, eu já vi pessoas que fizeram vinagrete com repolho, eu digo, olha que sábio isso, né? Porque nesses alimentos nós vamos ter compostos que vão melhorar a ação de enzimas do nosso organismo que vão eliminar toxinas. Isso é muito interessante, né? E eu sempre enfatizo muito isso para o meu paciente. É claro que o dia a dia nós temos que ter uma alimentação saudável, mas se por acaso entre, né, ali pela questão social e tudo mais, uma comemoração, uma preparação, como por exemplo o churrasco, então vamos comer esse churrasco, mas vamos dar um suporte nutricional para esse organismo, ok? Ok. Nós temos aqui a participação da Nilda, ela que é de Mirassol, participando conosco. Ela deixou uma perguntinha aqui que parece muito também com a perguntinha da Aline. Eu vou ler aqui primeiro a da Nilda e depois a da Aline. A Nilda, ela diz assim, queimou a panela de inox e ela ficou cinza e não sai mais essa cor. A panela se tornou tóxica? Tem algum problema continuar usando? Junto com a perguntinha da Nilda, tem a perguntinha da Aline. Como limpar panelas de tefal queimada? Bom, então a primeira panela de inox. A panela de inox, ela não pode ter alteração na cor. Ela pode ficar até um pouco opaca, né, depois de alguns anos de uso,
Mas essa cor acidentada provavelmente é porque teve alguma liga ali com chumbo, e isso não é interessante. Então, o que eu recomendaria é que ela não utilizasse mais essa panela, não seria interessante, ok? E Ana Paula, me perdoa, qual foi a segunda pergunta? Foi a Aline da Silva, ela que perguntou o que fazer com as panelas de tefal queimada. Quando ela queima, qual é o procedimento correto? Seria a panela de... O que fazer com a panela de tefal queimada? Isso, quando ela queima, qual é o procedimento correto? Porque ela diz que para lavar fica difícil se não fizer o uso de colher, de faca para raspar. Como que vai fazer? Depois que a panela queima? Olha, então, aí é que... Então, aqui volto a insistir, né? Será que esse é o Teflon verdadeiro? Aquela marca registrada da Dupont? Porque o Teflon verdadeiro, ele não faria o que ela está relatando, essa questão de estar queimado. Então, o Teflon, né? Então, como que seria o ideal, né? Nós já comentamos, mas seria interessante, então, sabão líquido, né? Neutro, com uma esponja, nada abrasiva, e se tiver, não remover, é porque tem alguma coisa estranha aí nessa liga desse material. E isso, com certeza, trará alguma toxicidade para o alimento. Então, não seria interessante, ok? Ok. Nós temos mais uma participação aqui, a Maria de Fátima. Ela que é de Cotia. Ela diz assim: olá, doutora, boa tarde. Gostaria de saber quais os benefícios da panela de pedra ou alguma contraindicação. Ela está pensando em trocar as panelas. Qual a sugestão que a doutora dá para ela, tendo em vista que ela quer fazer aí uma mudança nas suas panelas? Tá, provavelmente ela está me perguntando sobre a pedra sabão, né? Acho que não, seria isso. É os benefícios da panela de pedra. De pedra. Isso. Então, olha, o que nós temos que tomar cuidado, assim, né? Tanto o barro quanto essas pedras, seria assim... cuidado com a porosidade dessa panela, né? Porque nós poderemos ter adesão de resíduos de alimento, e isso não seria tão interessante. Então, em termos microbiológicos, isso não seria interessante. O que eu recomendo, assim, de panela? O que seria o ideal? Então, a panela ideal seria realmente a panela de inox, ok? Mas não que a gente sabe que tem a desvantagem da questão do preço. Então, o que seria interessante? Trocando aos poucos. Então, por exemplo, se eu vou preparar uma carne, se eu vou preparar um molho de tomate à bolonhesa, jamais preparar numa panela de alumínio. Seria interessante uma panela de inox. Agora, o que eu recomendaria, assim, mas eu tenho minhas panelas de alumínio... E essas panelas, eu não tenho condição financeiramente de trocar, que é muito comum isso. Então, o que seria interessante? Ali prepare, por exemplo, o arroz, né, que seria um alimento teoricamente menos gorduroso, com menor teor, né, de acidez. E a panela de vidro seria uma outra opção também, por exemplo, para um feijão, né, para esse molho de tomate, seriam as opções. Então, assim, se tiver condições financeiras, o ideal seria trocar pelas panelas de inox e vidro também. E aí, deixaria ali, né, se puder abolir a panela de alumínio, seria bem interessante, mas se não, deixar essa panela de alumínio para realmente alguma preparação, como, por exemplo, um arroz. E uma frigideira, eu recomendaria para essas frituras que a gente chamaria, né? Não frituras, mas os grelhados. Por exemplo, uma panqueca, um ovo, né? Grelhado, que eu chamo, ou uma omelete. Seria interessante, então, uma Tefal verdadeira, ok? Ok. Tem a participação aqui da Patrícia, ela que é de Pedreira. Ela diz assim: como escolher... Doutora, boa tarde. Como escolher a panela certa? Tendo em vista que para alguns alimentos, tipo... Para doce é recomendado algumas panelas, arroz e feijão, outra. Como escolher? Como saber qual a panela correta para aquilo que nós vamos cozer?
Então, olha, seria, né, realmente isso que eu falei. O ideal mesmo seria a panela de inox, ok? Mas, se não for possível, né, a panela de inox, então, assim, molhos e carnes, alimentos gordurosos e com pH mais ácido, a de alumínio seria muito prejudicial. Ok? Então, evitar a preparação em panelas de alumínio de alimentos gordurosos e com pH mais ácido, como, por exemplo, tomate. E alimentos gordurosos, carnes, ovos e tudo mais. E então, seria realmente, né, a gente recomendaria a panela de inox. E também lembrando que a gente tem a panela de pressão também de inox, né? É um investimento, a gente sabe que tem um custo um pouquinho maior, mas é aquilo, né, que a gente comentava com a doutora Gisela antes do programa. É aquele investimento que a gente faz para a nossa saúde, ok? Nós temos várias participações aqui. A Raimunda do Jardim Ângela também participando conosco. Raimunda, hoje nós estamos contemplando aí o tema das panelas, então nós vamos, se Deus quiser, no próximo programa responder sua perguntinha, tá certo? Tem também aqui a participação da Ancângelo, ela que é de Curitiba, também a Denita, ela que é do Jardim Maracá, a Carmen Lúcia do Jardim das Oliveiras, a Cláudia de Oliveiras da Vila Gomes, a Doris de Itaquera participando conosco, a Elza que é da Vila Dirce, também a Eunice da Pompeia participando conosco. As perguntinhas hoje nós contemplamos aí o tema das panelas. Então um abraço para você que ligou, que deixou sua perguntinha, sua participação. Doutora Gisela? Oi, querida, estou aqui esperando uma brecha. Tá tão interessante, né? Uma coisa muito bacana. E as dicas da Lenita são ótimas. Lenita, eu não sei se você falou no primeiro bloco a respeito das panelas de cerâmica, mas antes de você terminar e falar sobre a panela de cerâmica, eu gostaria de fazer uma observação que a gente também andou vendo a respeito de valores. Então, existe, por exemplo, a pessoa não tem um dinheiro para comprar uma panela de inox ainda, mas nós vimos que o preço, né, Lenita, da panela de vidro é muito próximo da panela de alumínio. Então, dá para comprar uma, pelo menos, de vidro para fazer mais molhos e enfim, fazer as preparações, como a Lenita falou, que requer assim, mais um produto ácido, né? Isso mesmo, doutora Gisela, perfeito, né? Assim, quando nós comparamos o preço, né, ficaria assim, o mais em conta, alumínio, depois vidro e depois inox. O problema que nós temos, pelo amor de Deus, cadê os fabricantes das panelas de vidro, né? Nós está cada vez mais escasso no mercado. Eu não sei se é pela questão da fragilidade, o que acontece, mas nós não temos tantas panelas de alumínio assim no mercado, né? E a questão da panela de cerâmica, então, como, né, você havia me dito, realmente a cerâmica é um material bem interessante para as panelas. Nós temos panelas importadas que a base, né, são de cerâmica, são totalmente atóxicas, que o problema é que o preço é muito alto, mas nós temos também panelas de cerâmicas no Brasil que são também interessantes. E realmente eu acabo recomendando, até porque nós teremos um preparo bem interessante ali, uma preparação que ficaria bem apresentável, bem saborosa, né? Enfim, nós teríamos um ponto ali nessa preparação do alimento bastante interessante, ok, Gisela? Bárbaro, Lenita, como agradecer sua participação, meu Deus do céu, só as minhas orações. Querida, eu posso te pedir um super favor? Claro! Eu quero que você mande um abraço e um beijo enorme pro pessoal de Rio Claro, que você não tem noção o quanto as pessoas acompanham os seus programas de lá e que amam você de paixão. Mais um beijo enorme para vocês aí de Rio Claro e participem do programa, tá? Que assim a gente fica mais próximos, né, Lenita? Obrigada, Lenita. Aninha, eu sei que nós estamos assim com o tempo finalzinho, quero te dar um beijo também, agradecer, Lenita, obrigada. E olha, o primeiro de vários programas, hein? E você já vai poder estar ouvindo esse programa de novo lá no YouTube. Um beijo grande a todos e até o próximo Mais Saúde.
Eu também mando um beijo a todos, muito obrigada a todos vocês, um beijo muito grande para todos os ouvintes e para todos vocês aí da rádio. Obrigada. Mas você me chamou e aqui estou. Me curaste as feridas com teu amor. Me mostraste o caminho do perdão. Em teus braços eu me abandono. Derramaste teu sangue lá na cruz. Me tiraste das trevas com tua luz. Ilumina minha vida, oh Jesus. Quero sempre estar perto de ti, do teu amor. Para sempre te adorarei, Senhor. Bendirei o teu nome com louvor. E por mais que eu precise de oração. Acabamos de apresentar Mais Saúde.